meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de Prática Jurídica 2, continuando então a falar sobre a gratuidade de justiça. E na última aula então, nós aí trabalhamos o objeto da gratuidade de justiça, vimos as diversas hipóteses previstas lá no artigo 98, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e algumas das peculiaridades sobre cada uma das possíveis verbas, aí taxas, despesas, honorários e demais outros valores que podem aí ser objeto de gratuidade. Para a aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais do procedimento agora para requerer a gratuidade de justiça. Mas antes disso, eu só gostaria aqui de destacar com vocês uma ideia que eu falei ao final da última aula, mas eu gostaria de colocar um complicador a mais nessa ideia aí que nós já trabalhamos, que é a questão do parcelamento e a concessão de gratuidade para atos isolados no processo. Nós vimos já na crítica feita anteriormente que nós temos um problema de definição. Qual que é a extensão, a quantidade de parcelas possíveis que o juiz pode conceder a gratuidade, né? Então, se ele pode aí fazer com que haja um parcelamento em 10, 15, 3, 5 vezes e que isso não há um limite. E vimos também o problema aí que não há delimitação na própria lei acerca de quantos atos ele pode realizar aí, ele pode conceder a gratuidade. E a resposta que nós demos para os dois problemas. No primeiro, que fica a cargo do juiz verificar o caso concreto, quantas parcelas são necessárias para o cumprimento aí do pagamento das custas necessárias para a realização do ato. Enquanto que na segunda hipótese, sobre a questão de de conceder a atos isolados, nós temos aqui que, se é possível conceder gratuidade a tudo, não há por que ter restrição a poucos ou alguns atos, ou simplesmente a um ato só, né? Muito bem. Diante dessas discussões, podemos perguntar o seguinte: e na mistura de critérios? É possível conceder desconto, gratuidade aí para um ato isolado e ao mesmo tempo fazer com que seja parcelado o pagamento? É possível então combinar esses critérios? E veja, que não há uma posição consolidada na jurisprudência, mas, a meu ver, não há problema algum, desde que o juiz verifique que seja a solução ideal para o caso concreto. Então, veja, tanto nas questões isoladas, vistas exclusivas próprias dos critérios de parcelamento, desconto, de concessão para alguns atos isolados, ou até mesmo para situações em que a combinação desses critérios, não há problema, desde que o juiz o faça de acordo com o caso concreto, tá bom? Muito bem. Com isso, então, podemos partir aí para falar agora um pouco mais sobre o procedimento para a concessão da gratuidade de justiça. E o procedimento se inicia a partir do artigo 99 do Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhadinha aí no artigo 99, caput. Olha só. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou em recurso. Então veja que o artigo 99 delimita algumas etapas processuais específicas para a concessão aí, ou melhor dizendo, para a realização do pedido de gratuidade de justiça, podendo ser então na própria petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou então em recurso. Quando que se aplica então essa disposição aí do caput? Quando a necessidade de gratuidade de justiça for pré-existente ou concomitante ao protocolo ou à interposição
do recurso. Então, ao protocolo dessas petições, da petição inicial, da contestação ou da petição de ingresso de terceiro, ou então na interposição do recurso. Ou seja, a necessidade aí ela é anterior ou simultânea ao momento do protocolo, que faz com que seja necessário que se realize o pedido de gratuidade neste momento, tá? Então, para situações anteriores concomitantes, você tem aí esses marcos temporais aí dessas petições próprias para o pedido de gratuidade. Só para entendermos aí o que é cada um deles. Petição inicial é aquela petição que dá início ao processo, ou seja, é aquela que é protocolada pelo autor e que vai então constar lá os fatos narrados pelo autor, os fundamentos jurídicos de direito lá propriamente que embaseiam aquela pleito do autor e os pedidos dele contra o réu. Então, dando início aí ao processo, no nosso caso aqui, ao processo civil. Contestação é a defesa do réu. É o primeiro momento em que o réu se manifesta, rebatendo as alegações do autor, trazendo aí, então, a negativa daquilo que está sendo alegado, mostrando o contraponto daquilo que foi apresentado pelo autor. Petição para ingresso de terceiro no processo, como o próprio nome diz, é uma situação em que um terceiro intervém no processo, em razão de ele ter algum interesse naquilo que está sendo discutido. Então ele pode ingressar porque o objeto do processo, na verdade, lhe diz respeito. Digamos o seguinte, que autor e réu estão discutindo sobre a propriedade de um bem, mas terceiro, na verdade, está dizendo que ele é o proprietário, não é nem o autor, nem o réu. Então o terceiro pode ingressar com uma petição nesse processo para poder aí então discutir, para que ele reivindique a propriedade daquele bem. Então, um exemplo aí de ingresso de terceiro. Ou então, podemos pensar em ingresso de terceiro quando um pode assistir, o terceiro pode assistir o autor ou o réu. Ou seja, ele pode aí auxiliar na defesa ou então no ataque feito aí, porque esse terceiro tem algum interesse na vitória ou na derrota da parte contrária e também porque ele pode trazer aí alguns elementos que só ele pode ter conhecimento. Então, as situações são várias, vocês vão estudar isso em processo civil, né? Mas saibam que então a petição para ingresso de terceiro é esse aviso, que o terceiro está tendo um interesse dentro daquela ação, daquilo que está sendo discutido, e ele quer contribuir ou ele quer rebater aquilo que está sendo dito pelas partes. E finalmente, recurso é aquela então, aquele inconformismo com uma decisão tomada por um juiz. Então pode ser uma decisão interlocutória no meio do processo, em que é possível então interpor o recurso de agravo de instrumento, que nós vamos ver um pouquinho dele mais adiante nas próximas aulas aí, mas é um recurso contra a decisão interlocutória e contra a sentença que a gente tem a apelação, né? Que você então vai aí rebater aquilo que foi decidido em sentença por meio da interposição do recurso de apelação. Para ficarem dois recursos básicos aqui que nós temos no nosso sistema, para ficar fácil para vocês entenderem o funcionamento aqui do artigo 99, tá? Então, se é descoberto aí a necessidade de gratuidade de justiça antes ou no momento do protocolo da petição inicial, se pede naquele momento. Se na contestação, no momento da contestação pelo réu. Na petição de ingresso terceiro, idem, e no recurso também, se já estiver em sede recursal o processo e dali em diante vier a necessidade de gratuidade. Veja, o pedido de gratuidade deferido, ele tem efeitos ex nunc. O que é o efeitos ex nunc? Daquele momento em diante. Isso é matéria consolidada, pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que o deferimento da gratuidade só produz efeitos a partir dessa data do deferimento. Não tem efeitos retroativos, tá bom? Então, é só no momento em que se pede e que se é deferido esse pedido, ok? Muito bem. Agora, o que pode acontecer? Pode ser que
a necessidade possa ser posterior, possa ser superveniente à petição inicial, à contestação, à petição para ingresso de terceiro, ou então até na sede recursal. E daí? Está preclusa, ou seja, é impossível agora fazer qualquer pedido de gratuidade? Veja que não. E a resposta está justamente no parágrafo 1º do artigo 99. Olha só. Parágrafo 1º. Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo e não suspenderá seu curso. Então veja, a necessidade aí de ter gratuidade surgiu depois daquelas hipóteses previstas no caput do artigo 99. Se essa necessidade então é superveniente, logo aquele que está precisando da gratuidade de justiça poderá protocolar uma petição simples, uma petição qualquer no processo, informando que quer os benefícios da gratuidade de justiça e isso será juntado no próprio processo. Ou seja, não abrirá aí os autos apartados, não haverá um apensamento de autos, ou seja, não será decidido em um local separado, mas dentro do próprio processo é que será decidida aí a questão da gratuidade de justiça, se será concedida ou não. Só para explicar para vocês, no regime do código anterior, quando havia pedido de gratuidade de justiça e havia impugnação sobre esse pedido e tudo mais, você tinha aí a formação de como se fosse um processo separado, que não era um processo separado, mas era um chamado incidente aí dentro do processo, que ganhava uma capa própria e que só ficava como se fosse juntado, grampeado, junto com o processo principal, essa questão da gratuidade. Então é como se ficassem duas pastinhas grudadas uma na outra, aqui, uma tratando só da gratuidade, outra tratando das questões do processo principal. E daí eram decididos aí de forma apartada. Com o Código de Processo Civil novo, tanto a questão de gratuidade quanto o processo principal, tudo é tratado dentro do mesmo processo principal. Não tem esse apensamento que tinha anteriormente. Isso em razão da redação do parágrafo 1º aí do artigo 99, que fala que então vai ser decidido nos autos do próprio processo, e diz mais, que não suspenderá seu curso. Ou seja, o processo continuará tramitando normalmente todas as suas etapas, independentemente de ter decisão tão logo ou não acerca da gratuidade. Tá bom? Muito bem. Com isso, então, veja que ao pedido de gratuidade de justiça, seja aí nas petições próprias tratadas no caput, ou então por meio de uma petição simples no parágrafo 1º, e agora haverá apreciação pelo juiz. E vamos lembrar alguns fatos, lá algumas questões importantes que nós vimos em aulas passadas. Veja, feito o pedido de gratuidade, há para a pessoa física, né, a pessoa natural, presunção de veracidade naquilo que está sendo alegado. Então, se o juiz não tiver nenhum indício próprio suficiente para questionar a questão da gratuidade para ser concedida, ele deve conceder a gratuidade. Então, pensa aquela discussão que eu trouxe para vocês. Se em um determinado processo está sendo discutido aí a propriedade de uma cobertura de um dos prédios aí mais chiques, mais caros, no bairro mais nobre da cidade. E daí a parte que está reivindicando essa propriedade pede gratuidade de justiça. Veja, há um forte indício aí de desnecessidade de gratuidade, porque estamos falando de um bem aí caríssimo. E, portanto, o juiz pode pedir aí provas complementares para que a parte comprove que é, de fato, potencial beneficiária da gratuidade de justiça. Mas veja, se não há no processo qualquer indício desse tipo, né, digamos aí que a discussão pode ser feita por uma pessoa que pode realmente passar por necessidade, precisar da gratuidade de justiça, então daí o juiz deve conceder em razão da presunção legal
iuris tanto, relativa, que existe aí na própria lei, tá bom? Então, vamos dizer lá, juiz vai então indeferir esse pedido. Olha só como que vai funcionar esse indeferimento, então, a partir de tudo isso que eu trouxe para vocês, conforme o parágrafo 2º. Olha só. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Então, olha só, o juiz verificou nos autos que os elementos não preenchem a concessão da gratuidade, ele vai ter a possibilidade agora de indeferir. Mas antes de fazer isso, ele dá a oportunidade para a parte se manifestar, comprovando que preenche os referidos pressupostos. Mas veja, se ele olhar os autos, não tiver nenhum elemento que faça ele desconfiar dessa necessidade do benefício da gratuidade, então daí ele deve levar em consideração essa presunção e conceder o benefício, tá bom? Então, veja que interessante aí como opera essa presunção que existe dentro da lei. Mas veja só, esse parágrafo 2º que eu li para vocês, ele tem um problema aí de redação. Vamos olhar ele de novo. Que ele fala o seguinte, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Quando ele fala de pressupostos legais, significa que a própria lei estaria dizendo quais são os pressupostos, quais são os requisitos para conceder a gratuidade. Mas veja, em nenhum momento a lei diz isso. Não há essa presença de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No máximo que temos, lá no artigo 98, caput, é dizer que pessoa natural, jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas e tudo mais aqui, tem direito à gratuidade. Ou seja, o pressuposto legal aqui, no máximo que a gente consegue observar dentro da lei, é essa insuficiência de recursos para pagamento aí dessas verbas aí que estão previstas na lei. Diferente disso, não conseguimos visualizar nenhum pressuposto legal. Então aqui parece que a redação desse artigo 99, parágrafo 2º, faltou aí uma atenção maior para apontar quais seriam esses pressupostos legais. Então vai ficar muito mais a critério do juiz perceber no caso concreto essa insuficiência de recursos ou não, e não havendo, ele, antes de indeferir o pedido, ele determina que a parte comprove, né, o preenchimento desses requisitos, dessa insuficiência, e caso a parte não comprove, ele indefere o pedido de gratuidade. Tá bom? Muito bem. Agora, especificamente na questão do pedido de gratuidade em sede recursal. Digamos que vou recorrer da sentença do juiz. E nesse recurso, né, agora eu preciso de gratuidade. Eu tive uma mudança aí na minha situação financeira, na minha situação econômica, não consigo mais arcar com as custas processuais. Então, no momento da interposição do recurso, eu abro um item próprio na minha petição, avisando que eu quero gratuidade de justiça. Como que vai funcionar isso daí? A gente percebe aí, e tem a regra, no artigo 99, parágrafo 7º. Olha só. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. Então, o que está sendo dito aí nesse artigo? Olha só, toda vez que você precisa, que você quiser interpor um recurso contra uma decisão, você precisa recolher o chamado preparo. O que é o preparo?
são as custas próprias para interposição de recurso. Se a gente chama de custas processuais, quando a gente fala lá na primeira instância, as custas que são próprias para a interposição de recurso a gente chama de preparo, porque ele é composto de várias verbas aí que vocês vão estudar em processo civil adiante aí ao longo do curso. Muito bem, veja só, se eu precisasse recolher esse preparo para a interposição do recurso que eu peço gratuidade de justiça, eu teria aí uma situação paradoxal. Por quê? Se eu estou falando que eu não tenho dinheiro, como que eu vou poder pagar a interposição do recurso se eu não tenho dinheiro? Ou seja, haveria aqui um obstáculo à interposição do recurso criado pela própria legislação processual e uma certa aí discriminação, um acesso aí à justiça prejudicado. Por isso, então, o parágrafo 7º, inclusive tentando eliminar de uma vez por toda jurisprudência dissonante que entendia dessa forma, que deveria haver o recolhimento de preparo, disse que nesse recurso que você pede a gratuidade de justiça, você não precisa recolher o preparo, né? Afinal, se você está falando que não tem dinheiro, lógico, você não tem dinheiro para recolher esse preparo. Muito bem. Feita a interposição do recurso, então, com o pedido de gratuidade, o relator do recurso, veja, como que funciona aqui um recurso, só para vocês entenderem. Toda vez que é um recurso, é designado um desembargador para que ele seja o relator desse recurso. Ou seja, ele vai aí preparar todo o processo em sede recursal para encaminhar para a turma ou a Câmara para ser julgada, ou seja, pelos demais desembargadores para eles prepararem o seu voto. E aí então o relator organiza, relata, como o próprio nome diz, o que aconteceu no processo para os demais, para ver o julgamento, para ver a votação. Esse relator tem mais uma incumbência, conforme aqui o parágrafo 7º, que, havendo esse pedido de gratuidade de justiça no recurso, ele vai ter que apreciar sozinho esse requerimento. E daí, se ele concordar com o pedido de gratuidade, deferimento, caminha normalmente o processo na sede recursal. Mas, se ele indeferir, ou seja, ele entender que o recurso, melhor dizendo, que a gratuidade não é devida, ele vai fixar um prazo específico próprio para que esse recorrente recolha o preparo. Então ele fala que indefere o pedido de gratuidade de justiça e fixa um prazo que ele entenda pertinente, 5 dias, 10 dias, 15 dias, quanto que ele verificar, que seja aí necessário para, e seja razoável, para que o recorrente recolha o valor do preparo. Tá bom? Muito bem. Diante disso, que eu falei aqui para vocês, vamos voltar lá para a primeira instância agora. Então vamos imaginar o seguinte. Autor pediu, digamos, a gratuidade de justiça e foi deferida. O réu, ele pode contestar, ele pode aí ir contra esse pedido, desse deferimento da gratuidade? Pode. Ele pode, então, no caso aí, estou falando nesse caso específico primeiro do autor, sendo o beneficiário da gratuidade, e o réu aí sendo o impugnante. O que ele vai fazer? Ele vai, então, demonstrar para o juiz que a sua decisão foi equivocada, porque, na verdade, o autor tem, sim, condições de arcar com as custas e as despesas processuais. E ele faz isso por meio do oferecimento da impugnação, que estará constante aí, nesse nosso primeiro caso, na própria contestação. Então, digamos, o autor pediu na petição inicial, foi deferida a gratuidade de justiça, daí o réu, na sua contestação, ele já apresenta a impugnação, oferece a impugnação, apresentando para o juiz que aquele deferimento não é o correto, porque, na verdade, o autor tem condições de arcar com as custas, tá? Isso falei primeiro na situação aqui do autor sendo beneficiário. Agora, pode ser muito bem que o pedido de gratuidade é feito pelo réu. E daí, então, digamos que na contestação,
o réu pediu gratuidade de justiça e foi deferido a ele esse benefício. Nessa situação, o autor tem a possibilidade também de impugnar. Quando que ele vai impugnar? Vai depender daquilo que foi alegado em contestação. Se for alegado um fato modificativo, extintivo aí do direito do autor, o autor tem a possibilidade de apresentar a chamada réplica, ou seja, se manifestar contra as alegações feitas pelo réu que extinguem, modificam aí aquilo que foi dito pelo autor, foi alegado pelo autor. E nessa réplica pode o autor apresentar aí a impugnação à gratuidade de justiça. Então veja, réu conseguiu, foi deferido a ele o benefício, o autor na réplica consegue aí então fazer a impugnação contra o deferimento do benefício em favor do réu. Outra situação, vamos imaginar, sede recursal. Contra a sentença houve uma apelação. Nessa apelação foi feito o pedido de gratuidade de justiça. Pode haver resposta da outra parte, da parte recorrida, né, contra esse recurso do autor. Nessa resposta ao recurso, chamada de contrarrazões, né, nas contrarrazões, pode então a parte recorrida aí impugnar também o pedido de gratuidade de justiça, tá bom? Então, vamos olhar o início do artigo 100, que resume essas ideias que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso. Aí temos a segunda parte do artigo, que vai falar ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Então, olha só, vamos lembrar daquela situação que eu falei lá, pedido superveniente, que é feito por meio de petição simples, ou então um terceiro que ingressou no processo por meio de uma petição. Nessa situação, é possível fazer a impugnação do pedido de gratuidade. Como que vai ser feito? Agora vai ser feito 15 dias após aí esse pedido. Ou melhor dizendo, aí é feito, né, após um prazo de 15 dias nos autos do próprio processo e sem suspensão do seu curso. Da mesma forma como falamos lá anteriormente para aquela situação passada. Então veja, quando tem aí aquela petição própria e temos a resposta na contestação, réplica, contrarrazões de recurso, a gente tem aí então a impugnação atrelada àquelas petições, digamos assim, principais dentro do processo. Agora, se é feito num pedido superveniente por meio de uma petição simples, você tem 15 dias para impugnar por meio de uma outra petição simples aquela gratuidade de justiça deferida. O problema é o seguinte, o artigo 100 não diz quando que começa a contagem dos 15 dias. Afinal, quando é que eu começo a contar esse prazo que eu tenho para impugnar aí o pedido superveniente deferido de gratuidade? E a primeira tendência que nós temos aqui é que se conte os 15 dias a partir do deferimento do pedido de gratuidade, o que parece um tanto quanto lógico, né? Então conta 15 dias e nesses 15 dias aí você pode impugnar. Se não, está precluso esse direito. Essa é uma primeira corrente. Mas ela não faz tanto sentido. E por que não faz tanto sentido? Porque digamos o seguinte, e se após 15 dias, contagem desse prazo de 15 dias, é que a parte fica sabendo de um motivo que pode impugnar a gratuidade de justiça. Ela não mais pode alegar isso? Veja que não parece fazer sentido,
Porque se o indeferimento for indevido e a parte, veja, sem culpa dela qualquer, descobriu depois um dado, alguma situação que faz com que esse pedido não poderia ter sido deferido, ela tem que ter o direito de impugnar. Então, qual que é a defesa que eu pessoalmente faço sobre esse prazo de 15 dias? Que ele seja contado a partir da ciência inequívoca da causa que pode levar ao indeferimento do pedido. Então veja, se a causa já está presente no processo em si, que já demonstra, digamos, tem uma prova juntada que mostra que a parte tem condições suficientes de arcar com as custas, veja, começa a contar aí dos 15 dias a partir do deferimento desse pedido, porque ela já tem ciência daquela prova. Ela já sabe que a parte tem condições de pagar. Então, não tem problema. Conta a partir do deferimento. Por outro lado, se a prova está fora do processo, for exógena, né? Então, a prova está fora desse processo aí, uma prova, então, que não foi juntada ao processo, então, conta-se 15 dias a partir da ciência inequívoca dessa prova. E daí, então, você faz a contagem a partir daí para a impugnação. Me parece mais justo essa forma de contagem do que simplesmente 15 dias a partir do deferimento do pedido, porque teremos problemas aí de injustiças. De qualquer forma, não há para mim também o problema se a primeira corrente prosperar, por uma razão muito simples. Porque o nosso processo, ele tem também, conforme o artigo 139, incisos 3º e 9º, um poder geral de cautela próprio do juízo. E o que seria esse poder geral de cautela? Que o juiz tem um dever de dirigir o processo reprimindo qualquer ato que seja contrário à dignidade da justiça, né? Ou seja, saneando qualquer que seja os vícios processuais, né? Determinando aí suprimento de alguns pressupostos processuais, enfim. Que a parte, então, poderia, numa situação desse poder geral de cautela que é próprio do juízo, que ela poderia informar o juízo que aquele deferimento do pedido está equivocado e o juiz, de ofício, ou seja, independente de provocação por meio de impugnação, ele possa revogar o benefício da gratuidade, tá? Então, de certa maneira, haveria possibilidade aqui de interferimento, melhor dizendo, de revogação do benefício a qualquer tempo, além das causas de pedido aí de indeferimento do pedido. Tá bom? Muito bem. Vamos para o parágrafo único do artigo 100. Olha só o que diz o parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará em caso de má-fé até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública Estadual ou Federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Vamos entender aqui esse parágrafo único. Primeiro, olha só, foi feita então a impugnação e foi revogado o benefício da gratuidade de justiça. O que vai acontecer? A parte que antes tinha sido contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, agora vai ter que arcar com as despesas processuais que tinha deixado de pagar. E daí, se o juiz verificar que o pedido de gratuidade indevido foi feito de má fé, ou seja, foi justamente numa tentativa de enganar a justiça, né, com uma culpa aí que leva a mostrar aí um comportamento desviado dessa parte, além de ele ter que pagar as despesas processuais, essa parte terá que pagar aí uma multa de até 10 vezes o valor das custas e despesas processuais, tá? E esse valor da multa vai ser revertido em benefício da Fazenda Pública, ou seja, do Estado, aí no ente federativo estadual ou então federal.
estadual, se estivermos falando da justiça estadual, federal, se estivermos falando da justiça federal, né, em linhas gerais. E poderá aí ser inscrita em dívida ativa. O que é ser inscrito em dívida ativa? Significa que a Fazenda Pública vai poder cobrar essa multa num processo de execução fiscal, que é regido pela Lei 6.830. Ou seja, a Fazenda Pública vai poder aí penhorar, poderá bloquear bens próprios daquela parte que não teve direito de verdade à gratuidade de justiça, que teve seu benefício revogado por razão de uma impugnação, né? E que aí foi visto que ainda agiu de má fé. E por isso foi aplicada essa multa que a Fazenda Pública poderá cobrar se não for paga voluntariamente pela parte aí que agiu de má fé. Tá bom? Pessoal, era isso então que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a gratuidade de justiça, e na próxima aula, então, damos continuidade aos próximos dispositivos legais aí. Bom, muito obrigado e até a próxima.